Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nos compete estudarmos, refletirmos 4 versículos, o 15, o 16, o 17 e o 18. Evangelho de João, capítulo 1, do 15 ao 18. Na sequência daquilo que nós estamos expondo aqui pela manhã, o Evangelho de João. Um rápido e um breve aviso: esse mês, irmãos, nós teremos eleição, Assembleia Extraordinária, eleição de presbíteros, diáconos na nossa igreja. Então, no próximo domingo, nós vamos fazer uma pequena pausa no Evangelho de João, para que eu possa instruir a igreja com relação à figura do presbítero, à figura do diácono. Eu preciso fazer isso sempre que temos eleição, compete ao pastor estar relembrando, instruindo, ensinando a igreja a esse respeito, tá certo? Então, no próximo domingo nós vamos dar uma pequena pausa no Evangelho de João. Vamos falar sobre a figura do presbítero e do diácono, depois, com a graça de Deus, nós retomamos. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 15 ao 18, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Que Deus abençoe. Mais uma vez, pedimos a sua palavra na nossa vida e no nosso coração. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale conosco nesta manhã. Vou pedir ao João que nos eleve a Deus nessa oração, intercedendo pela diácono João, pela mensagem desta manhã. Não é você não, viu, João? É o diácono João. João está um susto ali. Vamos orar, irmãos. Oremos. Poderoso, soberano Deus, grandioso és tu, és maravilhoso, de tantas maravilhas nos desse a tua palavra, Senhor. E pedimos para que o Senhor se faça presente aqui nesse meio, de modo a inspirar o pastor, que ele venha entregar-nos a tua palavra, que venhamos compreender e sempre aplicar em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Meus irmãos, temos acompanhado nos últimos domingos aqui pela manhã a exposição do Evangelho de João. Um evangelho ímpar, singular, de uma riqueza que de fato nos impressiona, um texto que tem sido fundamental para a igreja cristã ao longo dos séculos. Eu falei no domingo passado, especialmente lá no finalzinho do primeiro século, início do século segundo, porque ele estabelece de uma forma muito objetiva, muito clara, muito real, as duas naturezas do nosso Redentor. Jesus como sendo Deus, verdadeiramente Deus, Jesus sendo também verdadeiramente homem. Disse que esse texto ele tem sido muito importante, foi naquele momento lá atrás, ainda é, porque no decorrer da história da igreja cristã sempre existiram heresias que têm como objetivo justamente, vamos dizer assim, minar a figura de Cristo. Então nós vamos ter segmentos, heresias, ideias que negam a divindade de Jesus, nós vamos ter aqueles que negam a humanidade de Jesus. Dentre cada uma dessas nós vamos ter subdivisões. Ainda hoje nós temos aqueles que negam outras realidades a respeito de Cristo, negam a ressurreição, negam outras verdades que a palavra de Deus nos apresenta a respeito do Senhor Jesus. E então esse texto de João, meus irmãos, ele é fundamental nesse aspecto,
por essa abordagem que ele faz tão enfática a respeito das duas naturezas do nosso Redentor, que obviamente nós enxergamos também essa realidade nos outros evangelhos, em outras partes da palavra de Deus. Mas o Evangelho de João, então, ele se torna muito especial para todos nós. É aqui nesse Evangelho que temos textos clássicos, afirmações, inclusive, clássicas do Senhor Jesus, onde ele diz, inclusive, que ele é, chamando mais uma vez a nossa atenção para o que ele é enquanto Deus, né? Usando a mesma fala que o próprio Deus usou quando falava com Moisés, quando ele perguntara, né, a Deus, olha, quando eles perguntarem a respeito de quem me enviou, o que é que eu vou dizer a respeito disso? Diga que eu sou que enviou, né? É o próprio Deus falando. E aqui do verso 15 ao verso 18, meus irmãos, nós encontramos, aí a gente tem aqui um personagem que é fundamental nesse início da caminhada do ministério de Cristo, que é João Batista. João Batista, ele a sua ação já está profetizada lá no livro de Isaías, no capítulo 40, quando fala da voz que clama no deserto. Ele, inclusive, o próprio João Batista vai fazer menção a esse texto de Isaías. Mais na frente a gente vai ver isso. Nós já estudamos isso aqui na igreja, naquela série de mensagens que eu fiz no capítulo 40 de Isaías. Então, João Batista é um personagem muito interessante, muito importante. Até porque, como essa voz que clama no deserto, ele está preparando o caminho. A ideia aqui, meus irmãos, é que João está anunciando Cristo, não é? Está falando a respeito de Cristo. É lógico que o Senhor Jesus também falou a respeito dele próprio. É lógico que o Senhor Jesus disse quem ele era, disse o que ele veio fazer, disse, falou da sua essência enquanto Deus, enquanto homem. Mas João Batista, então, aqui se nos apresenta como aquele que anuncia, como aquele que vai preparar o caminho, como aquele arauto, né? Eu imagino aqui, imaginemos aqueles filmes que a gente já assistiu, onde um rei vai entrar no palácio, vai falar, ou vai chegar numa determinada cidade, e tem aqueles arautos, ou aquela turma que toca, né, as trombetas lá, eu não sei se o nome é trombeta mesmo, né, anunciando a chegada do rei. Na realidade, o rei já tinha chegado, o Senhor Jesus. Mas do ponto de vista do seu ministério, né, do ponto de vista da sua ação ministerial, já em idade adulta, cabe a João Batista essa mensagem prévia, essa mensagem preliminar, essa apresentação a respeito de quem é Jesus. Então, nos próximos versículos, não apenas nesses 4 versículos que nós vamos estudar hoje, mas nos próximos versículos, inclusive, nós vamos ver João Batista falando a respeito do Senhor Jesus. Nós vamos ver ele anunciando e testemunhando a respeito de Cristo. E aqui, então, mais uma vez, nós temos o texto bíblico falando a respeito do Senhor Jesus. E eu olho para esses 4 versículos, meus irmãos, e a gente vai tentar estabelecer aqui quatro pontos, né? Tirar 4 lições desse texto a respeito da grandeza desse Cristo que está sendo anunciado por João Batista. João Batista não está anunciando um rei terreno, João Batista não está anunciando o nome de uma pessoa qualquer, João Batista está anunciando e falando a respeito de Cristo. E nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos perceber Cristo como sendo de fato grandioso. Aqui nós somos apresentados à grandeza do Senhor Jesus, à grandiosidade do Senhor Jesus. Nós não estamos sendo apresentados apenas a um personagem histórico, que teve a sua importância no ambiente histórico, nós estamos sendo apresentados àquele que é, àquele que era, ao Criador que estava com Deus quando tudo foi criado, nós estamos sendo apresentados ao Verbo que se fez carne, nós estamos sendo apresentados ao Filho de Deus, nós estamos sendo apresentados ao nosso Salvador. E quem faz isso é João Batista. E ele fala dessas grandezas de Cristo.
ou de qualidades de Cristo que nos remetem ao seu poder, à sua grandeza, aquilo que de fato ele era e aquilo que de fato ele é. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, veja aí no verso 15, o primeiro testemunho, a primeira fala de João Batista a respeito do Senhor Jesus nesse verso, né? Nesse bloco aqui de texto, diz o seguinte: João testemunha a respeito dele, exclama. Qual é a exclamação de João, né? Qual é a fala de João? Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Meus amados irmãos, a grandeza de Jesus aqui é revelada quando nós percebemos, através do testemunho de João, que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quem era mais importante, João ou Cristo? Quem era mais importante, o arauto, aquele que anunciava, ou aquele que estava sendo anunciado? Então, a mensagem, e quando eu falo mensagem, eu estou falando do Verbo encarnado, não é? Eu estou falando da confissão a respeito de quem é Cristo. Eu estou falando do próprio Cristo. Ele é mais importante do que todos nós que somos mensageiros, do que todos nós que falamos a respeito do seu nome, do que todos nós que anunciamos a Cristo como sendo o Senhor e como sendo o Salvador da nossa vida. Interessante, meus irmãos, que se a gente for para a perspectiva cronológica, e João de certa forma faz menção a isso, quando ele diz que ele veio depois de mim, Jesus nasceu cerca de 6 meses depois de João. Se fôssemos aqui evocar a cláusula da antiguidade, né, João Batista deveria ter a primazia. Ele nasceu primeiro do que o Senhor Jesus, cronologicamente falando. Pensemos cronologicamente. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro foi João Batista. Mas quem tem a primazia? Quem é o primeiro? É aquele que era e já existia e já era enquanto Deus, antes mesmo que João Batista viesse à existência. Na realidade, isso mostra toda a grandeza do Senhor Jesus, no sentido de que ele é mais importante do que todos aqueles que anunciam o seu nome. Ele é mais importante no sentido de que a mensagem apresentada aqui, não é? Ela é mais importante do que o próprio mensageiro. Meus amados irmãos, João Batista, como todos nós, pensemos na nossa própria existência, nós como pregadores do Evangelho, nós como pessoas que anunciam a Cristo, porque essa também é a nossa função enquanto crentes, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, pensemos em nós nessa perspectiva também. Então veja, meus amados irmãos, nós, João Batista, ele é temporal, ele tem um início, ele tem um fim, mas o Senhor Jesus, ele é eterno, logo, ele é maior do que João Batista, ele é mais importante do que João Batista, e através da sua eternidade, meus amados irmãos, revela-nos a ideia aqui apresentada de que Cristo é muito maior do que aqueles que anunciam o seu nome, especificamente João Batista. João Batista é criatura, o Senhor Jesus é o Criador. João Batista é um pecador e como pecador ele precisa da salvação, ele precisa da redenção. O Senhor Jesus não é um pecador, o Senhor Jesus não precisa de redenção, o Senhor Jesus é aquele que nos salva. Os irmãos percebem a diferença entre João Batista e o próprio Senhor Jesus. A grandeza de Cristo se nos é apresentada nesse texto, meus amados irmãos, na perspectiva de que o Verbo que se encarnou é maior, é mais potente, é mais forte, sob inúmeros aspectos que poderíamos descrever aqui nesta manhã, do que aquele que é uma voz que clama no deserto, que anuncia esse Cristo como arauto, que fala desse Cristo, mas que não se compara a esse Cristo em grandeza. Todos os profetas, todos os pregadores, e olha, nós tivemos homens e mulheres que doaram a sua vida para pregar o Evangelho. Nós tivemos lá no Velho Testamento grandes profetas de Deus. Lembram de Elias, que nós pregamos há pouco tempo, no período que não estávamos ainda funcionando aqui na igreja, apenas online.
aquilo que Elias realizou enquanto profeta, talvez um dos maiores, se não o maior profeta de Israel, mas Elias não é maior do que Cristo. Abraão não é maior do que Cristo. A gente vai ver, inclusive, um outro ponto aqui interessante. Moisés e tudo que ele representa não é maior do que Cristo. Meus amados irmãos, a grandeza de Cristo se revela na perspectiva de que a mensagem é maior do que o mensageiro. Eu aplico para nossas vidas esta verdade, tentando fazer com que eu e você possamos compreender e entender que nós somos servos e tão somente servos. Paulo já dizia isso escrevendo a carta aos Coríntios lá, já no primeiro ou no segundo capítulo, me foge agora. Nós somos simplesmente servos. João Batista é o arauto, João Batista é a voz, mas o Senhor Jesus é a mensagem. João Batista é a voz, mas Cristo é o Deus que se fez carne. Nós nunca podemos esquecer, meus amados irmãos, esta verdade. Nós temos que ter a humildade suficiente para entender que nós somos, e quando eu digo que nós somos servos, né, e essa humildade deve existir no nosso coração, na nossa mente, é na perspectiva de que Ele é a luz e nós somos os transmissores dessa luz. Nós somos o canal através do qual essa luz pode brilhar no mundo. Então, obviamente que Cristo brilha nesse mundo através do testemunho da igreja. Cristo brilha nesse mundo através do testemunho da minha vida e da sua vida. Então, quando você está lá no seu trabalho, agindo de uma forma correta, seguindo a ética cristã, mostrando claramente, através das suas ações, a fé que você tem e o que Cristo fez na sua vida, no seu coração, a luz do Evangelho está brilhando através da sua vida. Mas você não é a luz. Eu não sou a luz. Eu digo isso e eu falo até nós pastores, né, e muitos por aí afora, às vezes correm esse risco, né, de pensar que são mais importantes do que a mensagem, que são mais importantes do que a própria luz, do que o próprio Cristo. Veja, meus amados irmãos, que o testemunho de João Batista é claro, é preciso nesse sentido. Ele tem a primazia, apesar de eu ter nascido antes. Cronologicamente, João Batista vem primeiro. Potencialmente, em poder, glória e majestade, Cristo vem primeiro. Cristo é a primazia, Ele sempre terá a primazia. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne. Um outro ponto que me chama a atenção, acompanha comigo aí a leitura. Então ele diz, né? Vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aí o verso 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Meus amados irmãos, mais uma vez a grandeza de Cristo está posta diante dos nossos olhos. Em que aspecto, pastor, nós enxergamos aqui a grandeza de Cristo? Nós enxergamos a grandeza de Cristo quando entendemos que Ele é o único capaz de suprir as nossas necessidades espirituais. E nós as temos. Até aqueles que negam, as têm. Veja que o verso 16 é claro, todos nós temos recebido da sua plenitude, recebido graça sobre graça. Meus amados irmãos, acompanha comigo o raciocínio, todos os homens estão caídos, estão em pecado por natureza, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Enquanto seres humanos, todos nós precisamos desesperadamente da salvação, porque o que nos compete no que diz respeito à lei de Deus e aquilo que nós fazemos, ou seja, o nosso pecado que está diante dos nossos olhos, é a condenação eterna. Logo, nós, enquanto seres humanos não salvos, nós estamos caminhando a passos largos para a condenação eterna. Imagine, portanto, alguém que está ali no corredor da morte,
morte, não é? Uma expressão que costumeiramente nós ouvimos ou usamos. Para essa pessoa, o que ela mais deseja, o que ela mais almeja é se livrar daquela situação, é ser salva daquela situação. Do ponto de vista espiritual, irmãos, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós tínhamos as nossas necessidades, a necessidade da salvação, a necessidade da nova vida, a necessidade de não ir para o inferno, a necessidade de ser agraciado, a necessidade de ser alvo da misericórdia de Deus. E quem preenche essa necessidade? Cristo Jesus. E tão somente Ele, só Ele, não existe outro que seja capaz de assim fazê-lo. Nem mesmo nós somos capazes de produzir a nossa própria salvação. Essa realidade já está também predita lá, por exemplo, no livro de Isaías. O nosso braço não é suficiente, a nossa justiça é trapo de imundícia. É o braço de Cristo quem nos salva. O braço é o braço de Deus, não é? Quem produz a nossa salvação. É como se Cristo fosse esse braço. É como se Cristo ali já, lá no Velho Testamento, através de imagens, através de tipologias, através de, às vezes, até alegorias, através de metáforas, já fosse anunciado, prenunciado aquele que de fato seria a plenitude da salvação de Deus na vida do ser humano. A grandiosidade de Cristo se nos apresenta em ser Ele o único que supre todas as nossas necessidades espirituais. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E aí o texto traz uma informação que é muito interessante. Ele diz assim, graça sobre graça. Irmãos, a gente até já estudou sobre graça. No domingo passado, se você voltar aí no verso 14... que foi o versículo que nós refletimos no domingo passado, um dos pontos da mensagem, inclusive, da reflexão, foi sobre graça. Entendendo graça aqui como sendo esse favor que nós não merecemos e recebemos de Deus. Entendendo graça aqui como esse ato de salvação de Deus que nos atinge. Maravilhosa graça. Louvado seja Deus por sua graça. Nós não merecíamos, mas tínhamos a necessidade e fomos agraciados por Deus. Mas o texto aqui, ele então vai usar a expressão graça sobre graça. A figura que me vem à mente para explicar aos irmãos a lógica aplicada aqui do texto, a ideia aplicada aqui do texto, é como se você tivesse um copo com água ou uma bebida, seja ela qual for, e esse copo, por mais que você bebesse, ele nunca secasse. Porque ele sempre estaria sendo cheio, ou preenchido, não é? Então você bebia um pouco daquela bebida e mais uma vez a bebida era colocada no copo. A ideia de graça sobre graça é essa. É uma ideia de um fluxo contínuo de bênção de Deus sobre a nossa vida. Percebe a grandiosidade de Cristo, meus amados irmãos? A ação de Cristo, ela não é estática. A ação de Cristo, ela não cessa enquanto Salvador das nossas vidas, enquanto aquele que preenche de forma perfeita as nossas necessidades espirituais. Essa ação não é uma ação pontual. Pense comigo na seguinte perspectiva. Ora, um dia eu ouvi a mensagem do Evangelho, um dia o Evangelho entrou no meu coração, transformou a minha vida, eu fui alvo da graça de Deus e ponto final. Não é um ponto final. A graça de Deus continua agindo na nossa vida e no nosso coração. Os irmãos compreendem? O Senhor Jesus ainda hoje age na minha vida e na sua vida, meus irmãos. Nós precisamos compreender isso, não apenas naquele momento em que o Espírito Santo de Deus abriu os nossos olhos, nós nascemos de novo, mas dentro da perspectiva da necessidade espiritual que todos nós temos de salvação, o Senhor Jesus continua ativo, o Senhor Jesus continua derramando graça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é graça sobre graça, é uma ação contínua de Cristo na nossa vida. É naquele momento em que talvez nós estejamos afastados e a graça de Deus
nos atinge, é naquele momento que talvez nós estejamos na dúvida e a graça de Deus nos atinge com a certeza da fé, é naquele momento que talvez nós estejamos entristecidos pelas situações da vida e a graça de Deus nos atinge em perceber e ter a alegria de enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida. É graça sobre graça, o copo nunca haverá de estar seco, não porque nós tenhamos a preocupação em enchê-lo, mas porque Cristo Jesus satisfaz de forma plena as nossas necessidades espirituais. É isso que nos apresenta o texto no versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. É plenitude, meus amados irmãos. É preenchimento completo. É satisfação espiritual completa. Eu não estou falando de satisfação meramente materialista, apenas no âmbito da perspectiva humana, carnal. Até essa é preenchida também. É completo, é pleno. O ser humano, ele não é só alma ou só corpo, nós somos um todo. E a ação do Senhor Jesus atinge o todo, atinge o ser humano, na sua plenitude, na sua completude, completando-nos dia a dia, com uma ação contínua. É graça sobre graça. Numa linguagem talvez mais contemporânea, né? É bênção sobre bênção, como nós costumamos dizer às vezes. Porque a graça de Deus, meus irmãos, é bênção. Lembremos-nos sempre que graça é favor imerecido. Veja a grandiosidade de Cristo aqui revelada diante dos nossos olhos. O que é que João Batista está dizendo? Ele está apresentando o Senhor Jesus. Ele é a voz do deserto. E uma observação que eu não fiz, no verso 15, voltando um pouquinho e fazendo parêntese, o texto diz que ele exclama, não é? Tanto a expressão exclama, como lá na frente a expressão clama, não é? Que nós vamos enxergar, traz-nos a ideia de alguém que está professando publicamente a sua fé a plenos pulmões. Eu não posso jamais imaginar João Batista como alguém que está sussurrando a respeito de Cristo. Os irmãos estão entendendo o ponto que eu estou retroagindo aqui, fazendo parêntese? Então, o anúncio de João Batista não é um sussurro, não é algo acanhado, não é algo que não possa ser entendido ou não possa ser ouvido. Como muitas vezes quando nós falamos com a máscara, né? Se você fazer uma compra antes do uso da máscara, com cartão de crédito, já gerava um problema quando a moça perguntava crédito ou débito, e você ia responder débito ou crédito, e ficava aquele débito ou crédito, crédito ou débito. Imagina com máscara, agora, não é? Okay? Cheio de coisa na frente, né? além da máscara, não é? Então, eu não posso pensar no João Batista sussurrando pelos cantos da cidade. Eu não posso pensar João Batista como um agente secreto de Deus. Secretamente não. A ideia aqui dessa voz que exclama, exclamação, a ideia inclusive é de grito. É de falar de forma audível para que todos escutem. Então, o anúncio do Evangelho é feito dessa forma, de forma audível, de forma clara. Obviamente que nós precisamos ter inteligência e sabedoria para fazê-lo. Mas pode ser que exista um momento na história, na nossa história aqui, que sejamos impedidos de irmos para uma praça ou de falarmos para qualquer pessoa a respeito de Cristo. Já tem gente querendo fazer isso. Já tem gente se movimentando nas sombras para que os cristãos deixem de ter a liberdade de pregar, deixem de ter a liberdade de falar. Pelo menos é essa interpretação que eu faço de algumas ações. Mas essa não deve ser a nossa postura de retroceder, de não falar, mesmo diante das perseguições.
mesmo diante das lutas, o que a história da igreja cristã nos ensina é que os cristãos sempre proclamaram o Evangelho, sendo proibido ou não. Sempre gritaram nas praças, sempre exclamaram. Sabe por quê? Porque nós não estamos anunciando outra coisa, senão aquele que é suficiente e eficiente para que de forma plena satisfaça as nossas necessidades espirituais enquanto homens caídos, necessitados de salvação que nós somos. Então, irmãos, a grandiosidade de Cristo é apresentada nesse texto por ser a mensagem maior do que o mensageiro. A grandiosidade de Cristo é apresentada nesse texto porque Cristo, ele preenche, e é o único que assim pode fazê-lo, de forma plena, as nossas necessidades espirituais. E aí o verso 17 apresenta também outra informação que é fantástica. E principalmente se você pensar nesse texto sendo pregado para um judeu. Vamos ver o que diz o verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que é que esse texto está nos dizendo? Esse texto está dizendo que Jesus é maior do que Moisés. Ou seja, esse texto está dizendo que a graça é maior do que a lei. Os irmãos compreendem isso, não? Moisés é talvez o grande nome, não é, do judaísmo. Aquele que talvez sobre ele repouse o maior respeito, a maior veneração, talvez até a adoração por alguns judeus, não sei, né? Porque a linha entre venerar e adorar é uma linha muito tênue, né? Às vezes a gente não consegue saber de fato a diferença. Mas o texto diz, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar dentro desse versículo 7, meus amados irmãos, é que a lei não é uma coisa ruim. Se nós, por exemplo, pensarmos na lei moral, a lei moral de Deus está em pleno vigor. E é algo que deve ser objeto da nossa atenção. Nós, enquanto servos de Deus, devemos ter no nosso coração o desejo de cumprir a lei. Os 10 mandamentos, por exemplo, a espinha dorsal da lei de Deus, uma lei moral, uma ética fabulosa ali apresentada, está em pleno vigor. E nós devemos sempre, com todas as nossas forças, com toda a nossa energia, tentar cumprir essa lei. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A lei moral não é algo ruim. A lei está em pleno vigor. Lembra de Cristo no Sermão do Monte? Eu não vim revogar a lei. Interessante que as leis cerimoniais, elas caíram no desuso. Obviamente que elas caíram no desuso porque Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. Cristo põe fim aos ritos cerimoniais da velha aliança, do Antigo Testamento. Mas até essa lei tinha sua importância, porque ela apresentava Cristo. Ela apontava para Cristo. Ela, de alguma forma, fazia com que as pessoas tivessem esse lampejo, esse vislumbre daquilo que deveria acontecer lá na frente. Mas, amados irmãos, eu pergunto à igreja, aos irmãos, a lei salva? Lembre-se, qual é a nossa condição? Vamos voltar para o verso 16. A nossa condição é, nós estamos no corredor da morte. Nós estamos condenados, enquanto seres humanos, pecadores que nós somos. E o que é que nós vamos fazer para nos salvar? Nos agarrar à lei? Será suficiente? Será que nós, como bons advogados, vamos colocar a lei embaixo do braço? E diante do juiz supremo nós vamos chegar assim e dizer, não, eu cumpri toda a lei. Não há nenhum ponto em que eu tenha errado. Eu não posso ser condenado. Nós podemos dizer isso, meus irmãos? Algum ser humano criado por Deus pode dizer isso? Obviamente, aqueles herdeiros do pecado original, nós não podemos dizer isso. A palavra de Deus ela é farta nessa informação. Nesse ponto, a lei só tem um propósito, a condenação.
por mais que ela seja importante. Por mais que seja a vontade de Deus que eu e você cumpramos a sua lei. Mas a lei não salva. Moisés representa aqui no texto justamente essa lei. É ele quem escreve o Pentateuco. É ele quem recebe as tábuas. Moisés representa o ordenamento jurídico, não apenas do ponto de vista civil, mas do ponto de vista de uma teocracia que o povo de Deus experimentava. Moisés representa a lei. Veja, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas aí o texto continua dizendo, a graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Cristo. Você dizer para um judeu que Cristo é maior do que Moisés é comprar uma briga. Mas essa é a verdade que o cristão acredita. Nós cristãos acreditamos que Cristo é maior do que Moisés. Moisés é Messias, o outro Messias é maior do que aquele lá que livrou o povo da mão de Faraó. Por quê? Porque Cristo representa a graça. Porque Cristo é a salvação. A graça sobrepuja a lei. A salvação, meus amados irmãos, ela não se dá na perspectiva da meritocracia, das boas obras. A salvação, nós somos livrados, vamos dizer assim, do corredor da morte, da condenação eterna, pela graça de Deus agindo na nossa vida. E essa graça está posta na pessoa do Senhor Jesus. E esta graça está posta na ação do Senhor Jesus, naquele que nasceu, naquele que se humilhou, o próprio ato do nascer, da encarnação é um ato de humilhação, o Deus que se faz carne, aquele que foi vilipendiado, aquele que foi humilhado ao longo da sua vida, aquele que experimentou a morte horrenda da cruz, aquele diante de quem escarneceram, cuspiram, zombaram, aquele que se deixou imolar, aquele que se entregou por nós, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que venceu a morte, aquele que depois de ressurgir dos mortos ainda esteve com os seus discípulos, com os seus apóstolos, ainda esteve aqui nessa terra, e depois ele sobe, é assunto aos céus, e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Esse é o grandioso Deus, esse é o Salvador. Ele representa, e não apenas representa, mas executa, é o braço de Deus agindo com graça e com misericórdia sobre a nossa vida. É porque Cristo nasceu que nós somos salvos, é porque Cristo morreu que nós somos salvos, é porque Cristo ressuscitou que nós somos salvos. Nós hoje temos a convicção, a certeza, a esperança da salvação nas nossas vidas, não porque nós cumprimos a lei, não porque nós sejamos 100% obedientes, não porque existiu Moisés, mas hoje nós podemos imaginar e pensar na salvação porque Cristo morreu por nós. Porque Ele deu a sua vida por nós. Ele é maior do que Moisés, a graça é maior do que a lei, a graça é melhor do que a própria vida. Louvado seja o nome do Senhor pela sua graça que um dia nos atingiu e pela sua graça que continua sendo derramada sobre a nossa vida. É graça sobre graça, é Cristo, o gracioso Filho de Deus agindo na nossa vida, nos proporcionando a salvação, aquele que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A grandiosidade de Cristo se nos apresenta, meus irmãos, na medida em que Cristo é maior do que Moisés, na medida em que a graça é maior do que a própria lei. Caminhemos para o final, verso 18. Eu disse que o Senhor Jesus, e o texto apresenta essa grandiosidade, verso 15, a grandiosidade se revela na medida em que a mensagem é maior do que o mensageiro, Cristo é maior do que o João Batista. Eu disse no verso 6
que a grandiosidade de Cristo, ela se revela a nós nesse texto, porque Ele, e tão somente Ele, nos preenche de forma plena, é aquele que verdadeiramente vai satisfazer as nossas necessidades espirituais. O verso 17, somos apresentados à grandiosidade de Cristo, na perspectiva em que Ele é maior do que o próprio Moisés, na perspectiva em que a graça é maior do que a lei. E o verso 18 nos apresenta uma outra realidade. A encarnação de Cristo mostra, meus amados irmãos, revela-nos, meus amados irmãos, Deus de uma forma perfeita, de uma forma plena, de uma forma maravilhosa. Veja, quem viu a Deus face a face? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Nós, quando falamos de Deus, nós não estamos falando de um ser criado, nós estamos falando de um ser incriado. Nós não estamos falando de alguém que se estuda e se compreende na sua totalidade. Nós estamos falando de um ser eterno. Nós estamos falando de um ser infinito. Nós estamos falando de um ser que transcende as nossas percepções, os nossos sentidos, o nosso conhecimento, a nossa razão. Por mais que o homem se esforce no seu exercício mental, quem explica Deus? Talvez nas minhas leituras, que são poucas, diante de tantas pessoas que estudam muito mais do que eu, humildemente eu poderia dizer aos irmãos que talvez o personagem aí, o estudioso que mais usou a razão e a mente, que mais usou os neurônios para falar a respeito de Deus tenha sido Tomás de Aquino. De fato, a leitura impressiona, mas não é suficiente. Não atinge, não alcança, não vai no ponto. E esse é o ponto. Nós não vamos. É Deus que vem. E como Ele vem? Como Ele se revela? Como Ele se mostra? Como Ele se apresenta? Em Cristo. Veja, verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. No mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 14, no verso 9, João vai dizer um texto, dentre muitos que se tornou famoso, né? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então a grandiosidade de Cristo repousa no fato dele ser também a plenitude da revelação de Deus. Lembra de Hebreus, capítulo 1, verso 1, né? Tendo Deus outrora falado por intermédio dos pais, dos profetas, os grandes profetas, que não são pequenos, que merecem o nosso respeito, que merecem a honra. Eu falei de Elias, Elias recebeu uma honra de Deus que nenhum outro recebeu. Enquanto profeta, um homem que teve, de fato, ações fantásticas. Mas outrora, Deus usava os profetas. Hebreus diz agora que Deus fala através de quem? De Cristo. 1 Coríntios, não é? Víamos como espelho, não é? Ou vemos como espelho. Veja, eu discordo de alguns irmãos que enxergam ali em 1 Coríntios essa plenitude como sendo o cânon, como sendo a palavra de Deus, né? Eu entendo que ali o texto fala de Cristo. Essa é a minha interpretação. Eu sigo essa corrente hermenêutica, exegética desse texto. Veja que o texto ele vai justamente fazer menção a isso. É como se nós víssemos no vislumbre. Veja, os sacrifícios lá no Velho Testamento eram tipos de. O próprio Moisés era um tipo de.
sacrifícios, personagens, situações, momentos. A história está sendo escrita antes do Verbo se fazer carne e toda a história, obviamente, aponta para Cristo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Cristo é o centro de toda a história. Cristo é o centro de toda a existência humana. Se todos nós fizéssemos o exercício de enxergar o mundo, de compreender o mundo, de entender o mundo a partir de Cristo, nós seríamos muito mais felizes nas nossas interpretações. Eu diria, alguns afirmam, e a afirmação da qual eu concordo, que Cristo é a chave hermenêutica, a chave interpretativa para compreendermos toda a Bíblia. Verdade. Se você quiser entender melhor a Bíblia, os óculos que você vai usar para a leitura, Cristo. A partir dele, você vai compreender tudo. Ou quase tudo será muito mais fácil de ser compreendido. Eu vou além. Eu diria que Cristo é a chave hermenêutica para compreender a existência humana, para compreender a história, para compreender a antropologia, para compreender a psicologia, para compreender a filosofia. Eu entendo que muitos filósofos, por exemplo, homens de mentes privilegiadas, eu às vezes não chego a 1%, a 10% da mente de alguns homens, a capacidade impressionante de algumas pessoas. A gente sabe que existem pessoas que têm uma mente privilegiada. Parece que é um dom, não é, que Deus deu, essa capacidade mental. Muitos na história aí, por mais abobrinhas que tenham dito, mas a gente reconhece, por exemplo, a capacidade mental, a pujança, né, do pensamento. E eu digo que muitos chegaram bem perto da verdade. Até triscaram na verdade, mas não atingiram a verdade, na minha humilde opinião, por uma razão que eu considero até simples. Faltou Cristo. Faltou a chave hermenêutica da compreensão da existência humana, que é Cristo Jesus. Então você vai ver aí os grandes teóricos das ciências humanas, né, chegando bem perto de decifrar, vamos dizer assim, a figura do homem, de decifrar algumas situações humanas. As pesquisas são feitas, a gente está batendo na porta, a gente está chegando lá. Algumas coisas, pela graça comum, a gente consegue até atingir. Outras a gente não consegue. E aí é justamente no ponto em que a gente não consegue, no ponto em que nós chegamos no transcendente, no ponto em que nós não temos mais a ciência ao nosso favor, porque sobre determinadas situações ela não tem o que fazer, ela tem as suas limitações, ela tem um limite, ela para ali, não é? Ou não é assim, por exemplo, nas ciências médicas, onde ouvimos dos médicos dizendo o seguinte: olha, até aqui o nosso conhecimento chega. Até aqui eu posso lhe falar isso, baseado na literatura médica, mas baseado nos mais recentes estudos científicos a respeito dessa matéria, a respeito desse ponto. Até aqui eu chego. Depois daqui, eu não tenho o que falar. Não é assim até hoje, meus irmãos. Veja, o esforço humano, maravilha. Bendito seja o esforço humano que tem nos ajudado e muito. Tem melhorado muito as nossas vidas. Esse não é um discurso anti-ciência. Jamais eu me colocaria nessa perspectiva, até porque eu louvo a Deus por aqueles que inventaram aí, por exemplo, a anestesia, né? Como ser contra isso? Só se você for masoquista, né? Louvado seja Deus pela revolução aí dos antibióticos. Não é esse o ponto. O ponto que eu estou querendo dizer para os irmãos é que sempre vai faltar algo. Porque na humanidade existe um vazio, como existe um vazio no meu e no seu coração, que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Esse é o ponto.
é o elo perdido. Que não está perdido, porque já está anunciado há tanto tempo. Está perdido para aqueles que não conseguem achar. É o que falta. Então veja, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, quem é o Deus unigênito? Está dito lá atrás, no verso 14. Volta aí para o verso 14. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então veja, o verso 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Cristo aqui está sendo colocado como verdadeiramente Deus. Veja, a natureza divina de Cristo sendo posta de forma inequívoca, claríssima. Esse Deus unigênito é Ele que está no seio do Pai, assentado à destra de Deus Pai. É Ele quem revelou de forma plena, de forma abundante, de forma definitiva o próprio Deus. Antes eram os profetas, os pais. Hoje nos fala a respeito de Cristo. Esse hoje de Hebreus, que está lá nos primeiros séculos, é o hoje para nós também. Deus continua nos falando a respeito de Cristo. Eu gastei todo esse tempo, 50 minutos, estou parando agora, vou até parar aqui, para falar a respeito de Cristo. Na perspectiva, no objetivo, na oração de que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Porque Deus continua falando conosco, através de Cristo Jesus. A grandiosidade de Cristo. Verso 15, apresentada na perspectiva de que a mensagem é maior do que o mensageiro. Nunca esqueça disso. Verso 16, Cristo é o único que satisfaz de forma plena as nossas necessidades espirituais. Não apenas no passado, presente e futuro. É uma ação contínua, graça sobre graça. Verso 17, a grandiosidade de Cristo apresentada em ser Ele maior do que Moisés, ou seja, a graça é maior do que a lei. Verso 18, a grandiosidade de Cristo é apresentada por ser Ele a revelação plena de Deus que fala ao nosso coração. Portanto, eu não tenho outra forma de terminar a minha exposição nesta manhã, senão dizendo a Cristo e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus nos abençoe. Amém.